Então a palavra de hoje é o espinho na carne de Paulo, quando Deus diz não. Já levou o não de Deus? Todo mundo já, né? Eu levo muito não de Deus, bastante. Mas a gente pede muita coisa para Deus, né? Muito. E Deus ele sempre fala não. Por quê? Porque no final das minhas orações, eu pessoalmente faço isso. No final das minhas orações eu falo para Deus, que seja a minha vontade, seja a tua vontade. E Deus sempre vai falar não. E eu vou entender hoje o porquê de alguns nãos. E a história de Paulo, por que ele tinha esse espinho na carne. Tentar entender por que ele tinha, porque ninguém sabe que espinho era esse. Ninguém sabe. Mas vamos tentar entender hoje o porquê ele levou um não de Deus, e por que ele tinha esse espinho na carne. Amém? Pedi para você abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, 8. Você vai abrir em 2 Coríntios aí e ficar aí, tá? Nesse capítulo. A gente vai ler um outro versículo aqui, mas você não precisa abrir não. Então, 2 Coríntios 12, versículo 8. Amém? Glória a Deus. 12, 8. Aqui, ó. 12, 8. Amém? Vou ler aqui. Está assim. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Então, continua aí nesse capítulo 12, depois a gente vai ler de novo. Tá? Então, o apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento e nunca foi de ficar contando experiências pessoais. Ele sempre contou, ele sempre falou do Evangelho, falou da palavra de Deus e não contava muitas coisas sobre si mesmo. E aqui tem um momento em que ele falou de experiências pessoais, somente aqui, falando dessa fraqueza dele, desse momento de angústia que ele estava passando. Aqui não falou do espinho, mas depois nós vamos ler sobre o espinho daqui a pouco. E Paulo está compartilhando uma experiência pessoal aqui, que parece de tristeza, de dor, mas ele mostra fé e esperança. E tinha pessoa com mais fé do que Paulo? Não teve uma pessoa no Evangelho que teve mais experiência do que ele? Porque Paulo, ele foi um assassino de cristãos, todo mundo sabe disso. De repente, a mudança que ele teve de vida e passar o que ele passou pelo Evangelho, não é para qualquer um, não é mesmo? Você já passou por situações quando Deus diz não? Você lembra aí de alguma situação, ou de várias situações que você passou, que Deus falou não para você? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos o não de Deus, quando nós consultamos a Deus, quando nós perguntamos para Deus, Deus, é da tua vontade isso? Ou não? Ou Deus, eu quero isso, faz isso para mim. De repente, você sente que Deus está falando não para você. Deus não quer que você faça isso. Aí você, Deus, por quê? Para quê? Aí você vai se entender o porquê ou para quê que Deus está falando não para você. Porque nós temos que consultar Deus em tudo. Se você realmente quer a vontade de Deus, você sempre vai ouvir não. Eu ouço não demais. Você não tem ideia do tanto de não que eu recebo de Deus. Mas minha vida não está boa? Minha vida está muito boa. Mas eu não sei se eu receber só sim de Deus. Minha vida está maravilhosa? Será? Não, acho que não, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Será que eu recebesse vários sims de Deus, eu estaria melhor que eu estou hoje? Será? Deus sabe todas as coisas. Então Ele sabe na hora de dizer não, e nós temos que aceitar este não. Amém? E hoje você vai saber por que isso acontece em nossas vidas. Primeira parte, a difícil recompensa do céu.
Paulo teve a experiência que todos gostariam de ter. Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 7. Então você vai voltar agora. Né? Você leu do 8 ao 10, vamos ler agora do 1 ao 7. Aí mesmo, no capítulo 12. Aqui vai falar agora do espinho na carne. Tá assim. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê, o de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma experiência muito grande. Aqui ele fala que ele conhece um homem, né? Ele diz que eu conheço um homem que teve essa experiência, que foi, né? Quer dizer, tem uma experiência com o céu, ele teve lá no céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas na verdade esse homem é ele mesmo. Por que ele não falou que era ele? Porque ele não queria se exaltar. Você imagina bem uma pessoa ter uma experiência dessa? Imagina saber se eu tenho uma experiência dessa, de Deus me levar até o céu para conhecer o céu. Se eu não vou chegar aqui, não vou me exaltar. Será que eu faria como Paulo fez? Para não se engrandecer e não se exaltar? Eu vou me exaltar, eu vou contar para todo mundo aquilo que eu tive, aquilo que eu vi, aquilo que a experiência que eu tive, não é isso? Mas Paulo não, Paulo ele não quis se exaltar aqui nas cartas. Talvez ele deve ter contado para a igreja, talvez depois. Mas nas cartas ele não quis se exaltar. Ele conta que subiu ao terceiro céu. Quem não gostaria de subir até lá? Tem alguém que não gostaria de subir? Todos aqui querem subir, né? Nós vamos subir um dia. Mas quem não gostaria de subir agora e voltar aqui para contar? Se você chegar lá, você não vai querer voltar, certeza. Mas você vai vir só para contar. Porque tem profetas aí que teve essa experiência. E subiu e voltou para contar. E Deus falou, vai lá e conta agora. Tem. Uma delas é a Mary Baxter, uma americana, que tem um livro aí, chama Divina Revelação do Céu. E também ela fez o Divina Revelação do Inferno, que ela teve no inferno também. Por 45 vezes no inferno. E a revelação dela do inferno é um negócio doido. E eu creio. Eu assino embaixo, que ela falou lá. Porque tudo que me aproxima de Deus, eu creio. Me aproximou de Deus essa história. E também tem a história do céu. Só que o céu, por mais que ele conte o que ele viu no céu, ele não consegue descrever. De tão maravilhoso que é. E o espinho na carne, após uma experiência incrível, ele foi exaltado, mas sim humilhado. Então, aqui diz, no mesmo momento que ele foi exaltado por Deus, ele levar ele até o terceiro céu. Para quem não sabe, o que é o terceiro céu? O que é o primeiro céu? O primeiro céu é esse que você olha para cima, que você vê. Você vê aí, o que você vê para você olhar para cima? As nuvens, né? O céu azul, a lua e estrelas, né? Esse é o primeiro céu. O segundo céu, tem uns que falam que o segundo céu é onde acontecem as guerras espirituais, ou até mesmo o inferno, talvez. O inferno, onde está a guerra espiritual, nós não vemos. Ou outros dizem que o segundo céu é o espaço, além do que você possa enxergar aqui. Mas eu creio que seja aonde que acontecem as guerras espirituais, que nós não conseguimos enxergar. E o terceiro céu é o reino de Deus, é o céu, né, que não foi inaugurado ainda. Está lá prontinho, maravilhoso. Só que não tem ninguém lá. Só tá Deus lá ainda. Deus, seus anjos, mas não tem nenhum que morreu aí está lá ainda, porque só vai chegar lá após a ressurreição dos mortos. Jesus deixou bem claro, né? Que na sua volta haverá a ressurreição dos mortos. Aí sim, nós vamos inaugurar o terceiro céu. Amém? Mas voltando aqui. Pois é nesse momento que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu, ele teve uma experiência muito grande,
ele foi exaltado por isso, só que depois ele foi humilhado, né? Ele falou que ele teve essa experiência, mas depois ele pediu para Deus tirar um espinho na carne dele, e Deus falou não para ele. Ele disse: não, a minha graça te basta. Não foi isso? Não foi humilhante para Paulo? Foi. Mas a palavra diz que os humilhados serão exaltados, não é mesmo? Então, isso aí é humilhação. Pois esperamos ser exaltado após ter visões e revelações. Então, se Deus deu uma experiência espiritual para você, muito grande, a tua tendência é ser exaltado após isso. De repente você vai vir para cá, você vai, né, dentro da igreja, eu mesmo tive uma experiência muito dessas, eu vou chegar diante do púlpito aqui e vou me exaltar. Eu tive uma experiência assim, vou contar com a maior boca cheia, não é mesmo? Mas será que é isso que Deus quer? Eu acho que isso vai vir para mim, essa experiência. A palavra diz que quanto mais será lhe dado, mais será lhe cobrado, não é isso? Então, muito cuidado quando você tiver uma experiência com Deus muito grande. Porque, ai daquele que tiver uma experiência com Deus e afastar dos caminhos do Senhor. Não é melhor viver pela fé? É melhor. Mas, se Deus me der uma experiência dessa, eu vou fazer a obra dele. Vou fazer, Deus, o que o Senhor quer com isso? Né? O que é para me fazer? Eu tenho que fazer isso para Deus. Deus, qual que é o objetivo de eu ter tido esta revelação? Amém? Porém, Paulo recebeu um espinho na carne, a qual ele mesmo declara o motivo para não se exaltar. Como ele diz aqui. Então, esse espinho na carne ele recebeu justamente para ele não se exaltar. Porque a tendência dele era se exaltar após isso. Quer dizer, dá a entender que após essa experiência que ele teve, é que ele recebeu esse espinho na carne. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Não vou falar da Mari Baxter, não. Vou falar de uma brasileira aí que tem no YouTube, que ela conta lá que ela teve experiência também no inferno e no céu. Ela teve essa mesma experiência que Paulo teve no céu e também teve no inferno. Só que eu percebo, né, pelas pregações dela, a forma que ela fala, ela recebe muita perseguição. Então, quer dizer, quando ela recebeu de Deus algo maravilhoso, do mesmo jeito que ela recebeu, ela recebe humilhação depois, porque aquilo lá serve para quê? Para que ela venha mais perseguição sobre ela, sobre a vida dela. Quer dizer, ela passa a sofrer mais do que antes. Então, muito cuidado quando nós pedimos algo para Deus, algo divino, algo, né, maravilhoso, algo que você vai assim, se agora, eu vi, né, e agora? Porque a partir do momento que você tiver uma experiência gigantesca com Deus, você vai ser cobrado. E você vai ter um espinho na carne para que você não venha se exaltar. A não ser que você consiga receber essa graça, essa revelação maravilhosa, e não venha se exaltar. Que não tem esse espinho. Entendeu? Porque Paulo com certeza ele ia se exaltar, se ele tivesse esse espinho. Por isso Deus falou para ele: a minha graça te basta. Já dizia Cristo lá em Lucas, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Como eu falei agora há pouco. Então Jesus falou, né, lá em Lucas: quem muito é dado, muito será cobrado. Então quanto maior o teu cargo, maior será cobrado. Se você tem um cargo de chefia na tua empresa, você não será mais cobrado? Você passa ali com um cargo maior, agora eu sou gerente. Você não será mais cobrado? Eu sou diretor da empresa agora. Pô, a cobrança é maior ainda. Então quanto mais será dado, mais será cobrado. Então se você tiver um empresário te dá assim, estou aqui R$1 milhão na tua mão para você fazer a transação para mim aí. Para mim, né? Trabalhar, empresário. Você não vai ser cobrado? Se te der 2 milhões, vai ser mais cobrado ainda? Então quanto mais será dado, mais será cobrado. Também no mundo espiritual. Então você acha que um pastor, ele é cobrado da mesma forma que uma pessoa que está sentado na cadeira? Não é da mesma forma. O pastor é muito mais cobrado, muito mais. Se tem uma igreja pequenininha, é uma coisa. A igreja tem 500 pessoas na igreja, ele vai ser muito mais cobrado. E outra coisa, e quanto maior a igreja do pastor, mais ele pode se exaltar, não é isso? Porque aí começa a crescer a fama. Pô, o pastor é bom na igreja, tá tamanho da igreja dele. Perigoso. De repente o pastor é pastor de milhões, porque o bispo Robson Rodovalho tem mais de 1000 igrejas abertas no Brasil e fora do Brasil, deve dar uns 1.500 igrejas. Quantas pessoas tem? E o bispo Robson Rodovalho, ele é muito mais cobrado. Então é muito cuidado.
para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você venha frutificar o talento. Não teve lá os talentos? Tem um que recebeu 2 talentos, o outro recebeu 4 talentos, o outro recebeu 5 talentos, não é isso? Mais ou menos isso? Aquele que recebeu 5 talentos foi muito mais cobrado que aquele que recebeu 2 talentos. E aquele que recebeu 2 talentos, que ele fez, enterrou o talento. Simplesmente enterrou o talento. Então nós temos que pedir para Deus, não me dê nada que eu não possa suportar. Não me dê tentação que eu não possa suportar. Esse é um dos pedidos que nós temos que passar para Deus. Não deixar a tentação vir. Aquela tentação que você não consegue passar por ela. Amém? Por isso, é melhor não desejar experiências sobrenaturais. Se você não tem estrutura para suportar o que vem depois, olha o que fala lá em Tiago. Tiago 3:1. Não precisa abrir não, vou abrir para vocês aqui. Está assim, Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos muito mais duro juízo. Então está falando, pessoal, então não sejam todos mestres, porque aquele que receber a posição de mestre vai receber muito mais duro juízo. Porque acontece, diante de Deus, aquele que está à frente do púlpito, aquele que está pregando a palavra, aquele que tem o entendimento, que cuida de ovelhas, ele vai ter que passar mais contas com Deus do que aquele que está sentado. Muito mais. Então, muito cuidado. Né? Se Deus deu a missão para você ser mestre, para você ser pastor, seja pastor. Porque aí você vai ser cobrado também. Pessoal, eu te dei a missão de ser pastor e você negou o meu pedido, a minha missão que eu dei para você. E aí, você também vai ser cobrado. Então, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me ajuda, Deus. Me ajuda a executar a missão que tu me deste. E que tu vai me dar ainda. Então, a oração tem que estar sempre ligado a Deus, à vontade dele. Eu falo para Deus, me ajuda. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a pregar a palavra. Me ajuda que minha boca não seja eu, né? Não seja eu pregando, não seja o Espírito Santo me usando aqui minha boca agora. Então, todos os dias eu falo assim, porque não pode ser eu que pregando, que maldito homem confia no homem, não é mesmo? Então, que vocês não venham confiar em mim, vocês venham confiar na palavra de Deus. Então, se eu venho ser boca de Deus aqui, nessa terra, se eu venho ser boca de Deus, eu vou estar de acordo com esse livro aqui, com a palavra de Deus. Amém? Então, tudo que eu falar aqui, você pode conferir nesse livro aqui, que está de acordo. E tudo aquele que não estiver aqui nesse livro, eu vou avisar para você, pessoal, eu estou interpretando isso aqui da minha forma. Porque aqui dá uma interpretação de várias formas. E Apocalipse, por exemplo, escatologia. Ali, se você interpretar, se for conversar com muitas pessoas, cada um fala uma coisa diferente. Então, eu falo para você, esse aqui é a minha interpretação. Isso aqui é que Deus falou comigo. Agora, você pode discordar de mim sem problema nenhum. Mas quando eu falar da palavra, aí é a palavra. Aí não é eu que estou falando, aí é o Espírito Santo falando que é a palavra que está falando, não sou eu que está falando, amém? Glória a Deus. Então, por diante de Deus, tudo aquilo que Deus tiver para nós, colocar diante de Deus, para que Ele venha nos conduzir, para que Ele venha nos ajudar. E outra coisa, e quando você faz a obra do Senhor da forma que Ele quer, você está juntando tesouros no céu. Aquele galardão maravilhoso lá no céu, amém? Glória a Deus. Segundo, a oração de Paulo. Em nenhum outro lugar nas cartas e nem nos livros de Atos vemos Paulo orando por si mesmo. Ele sempre está orando pelos outros. E é estranho saber que ele orou 3 vezes para si mesmo, pedindo para Deus tirar esse espinho na carne. Então é a única passagem que Deus ora por ele, que ele pede para Deus, tira esse espinho da minha carne. E Deus falou para ele, não, a minha graça te basta. Interessante que Deus respondeu, né? Deus já respondeu para vocês? Se tiver a experiência de vocês falar com Deus der a resposta para vocês, é direto, toda semana eu sempre levo o não de Deus, toda semana. Amém, Deus, eis-me aqui. Tua vontade seja feita, não a minha. Amém? E é normal é que um homem como Paulo, que sofre pelo Evangelho, que tem intimidade, que possui experiências incríveis, que leva as marcas de Cristo, que ora pela igreja, que vai preso pelo Evangelho, seja no mínimo atendido. Não é mesmo? É tendência a ser isso.
O cara sofre pela igreja, o cara prega o evangelho, o cara faz pela igreja. Poxa, o cara vai levar um sim de Deus, né? Ele levou um não. Vai entender? Mas nós entendemos. Eu vou tentar explicar para vocês aquele que Deus falou comigo nessa parte, né? O porquê disso. Então eu vou ler para vocês em Provérbios 26, 2. Está assim, ó. Provérbios 26, 2. Está assim. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, baseando nesse versículo aqui, o que eu entendo? Quando você não deu motivo para a maldição vir até a sua vida, você não tem maldição, entendeu? Mas se você deu motivo, ela vai vir independente se você serve a Deus ou não. Aí como eu entendo aqui, agora vamos ver a história de Paulo antes de se converter. Por que ele tinha espinho na carne? Por que ele sofreu tanto, o apóstolo Paulo? Ele sofreu mais do que qualquer outro apóstolo, que dá a entender nas cartas dele. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um assassino de cristão. Ele matava cristão, ele prendia, ele achava que estava servindo a um Deus. Então ele fazia tudo quanto é coisa ruim. Então é um cara desse, ele estava vindo para onde? Estava indo para o inferno. Concorda comigo? Estava indo para o inferno, direto para o inferno. Com as atitudes deles. O que ele estava fazendo? Aí Deus, o que ele faz? Jesus vai lá e resgata Paulo. Falei, eu vou levantar este homem aqui para fazer o meu evangelho, para pregar o meu evangelho. Aí Jesus vai lá e tem um encontro com ele, né? Fala que ele caiu do cavalo, não caiu do cavalo, não. Ele caiu por terra, não sabe o que ele dá, acho que ele caiu. Ele caiu por terra. E perguntou para Jesus, né? Aí Jesus perguntou para ele assim, Saulo, por que tu me persegue? Né? Quem é você? Né? Quem é o Senhor? Aí ele falou, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a partir daquele momento ele ficou cego, e teve uma experiência maravilhosa ali, né? Ficou cego, depois ele teve que receber a oração de um cristão lá para poder voltar a visão dele, né? Ali ele se converte com o apóstolo Paulo. Mas você acha que ele se converter e ficar tudo maravilhoso para ele? Converti, agora a vida vai mudar. Paulo sofreu demais. Por quê? Porque ele tinha pagado um preço atrás para isso que ele está passando. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Um exemplo. Vou dar 2 exemplos para vocês. Cigarro. O cara fuma 40 anos. O cara tem 55 anos. Fuma desde os 15 anos. 40 anos fumando. De repente ele converte. Converte e se torna tão pastor. Tão fervoroso que ele fica. Só que ele fumou 40 anos. E a hora que ele parou de fumar, o pulmão já estava debilitado. Já estava ali, um fio de cabelo para surgir um câncer, sei lá, um sofrimento na saúde dele. Entendeu? Só que ele tornou um pastor. Só porque ele tornou um pastor, você acha que o pulmão dele vai limpar? Ou ele vai ter que sofrer? Ele vai sofrer as consequências. Porque ele fumou 40 anos. Ele vai pagar por esses 40 anos que ele fumou. Ele errou esses 40 anos. Então, você vai pregar o evangelho, mas você vai sofrer muito agora. Mas se você não tivesse pregado o evangelho, você ia sofrer a mesma coisa. Ou até muito mais. Concorda comigo? Ele pegou um câncer, está sofrendo, está lá, né? Mas está pregando o evangelho. Agora vai sofrer as consequências. Deus pode curar ele? Pode. Eu acho muito difícil, sabe por quê? Porque ele fez aquilo de propósito. Ele sabia que o cigarro fazia mal, que lá na frente o cigarro ia prejudicar a vida dele. Ele continuou fumando. Aí você acha que Deus vai curar ele? Pode curar, mas eu acho difícil. Entendeu por quê? Outro exemplo, o cara assassino, bandido. Ele matou aí, não sei quantos. De repente converte. Beleza, converte fervoroso lá. Aí acontece com ele. A polícia pega ele, porque, né? O cara aqui que matou ele. Vai preso. Aí acontece, se eu converter, eu fui preso, mas você ia preso em qualquer momento. Você tinha que pagar pelos crimes que você fez. Só tá agora, você vai pregar lá na cadeia. Entendeu? Tem vai fazer o evangelho na cadeia. Tá precisando de gente para pregar o evangelho na cadeia. Aí vai para lá. Entendeu? Então, a consequência. Então, Paulo, por que você acha que ele sofreu tanto? Por quê? Porque ele plantou lá atrás. Ele converteu, maravilhoso. Ele tem um galardão maravilhoso lá no céu. Que ele fez, mas ele tinha que passar, porque ele plantou. A maldição sem causa, né? A maldição não encontra no repouso onde não tem causa. Então, se você fez tudo certinho, você tem uma vida boa, tranquila, né? De repente você converte, poxa, você não tem que pagar, você talvez tenha, porque nós somos pecadores, né? O que faltou nesse tempo foi o arrependimento, porque por mais santo que você seja, continuamos sendo pecador. Então, mesmo
nós buscando santidade, nós temos que se arrepender. Mas quando você comete crimes, comete erros, aqui, estou falando meus aqui mesmo, físicos, estou falando do evangelho não, você vai pagar. E quando é espiritual também. Entendeu por que Paulo sofreu tanto? Inclusive, no momento da conversão de Paulo, Jesus falou para ele, falou para, se não me engano, para Ananias. E ele vai ver o quanto que ele vai sofrer pelo evangelho. Porque Ananias ficou com medo de Paulo. Mas Jesus, Paulo é um assassino. Paulo, ele manda prender os cristãos. Aí Jesus falou, ele não sabe o tanto que vai sofrer pelo evangelho. Por quê? Porque ele fazia. Então agora ele vai sofrer aquilo que ele fez o povo sofrer. Então a mesma perseguição que ele fazia pelos cristãos, agora foi fazer com ele. Até pior. Entendeu a situação? Porque um espinho na carne, talvez esse espinho na carne seria pouco pelo que ele estava passando, pelo sofrimento que ele estava passando, pela perseguição que ele passava. Entendeu? Por que disso? Porque ele recebeu o não de Deus? Porque ele não podia se exaltar. Ele não podia se exaltar de hipótese alguma. E nós vemos muitos pregadores famosos, que infelizmente se exaltam. Você acha o rei, acha o bambambam, sendo do púlpito, né? E quando ele sai do púlpito, ele ignora o povo às vezes quer tirar foto com ele, quer fazer isso, mas ele ignora, de repente ele acha, ele é o rei, né? Está se exaltando. Misericórdia. E para Deus, não deixa eu chegar num patamar desse. Nunca que eu chegue num nível que eu venha a desprezar pessoas, que eu venha me exaltar, que eu possa sempre se humilhar diante de Deus e diante de homens. Amém? O mais difícil é nos humilharmos diante de homens, mas Deus vem nos ajudar a nos humilharmos diante de homens. E, falando da resposta de Deus para Paulo, ele não vai tirar o espinho, não irá atender o pedido de Paulo. E às vezes Deus diz não. Então, esteja preparado para receber o não de Deus. Esteja preparado. Porque o não de Deus é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Embora nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar. Amém? E quem era o apóstolo Paulo para receber o não de Deus? O maior missionário depois de Cristo. Quem mais plantou igrejas, quem mais salvou almas? Este é o Paulo, que mais fez para o Evangelho. Recebeu um não de Deus. E mesmo assim, recebeu um não. Falando da graça de Deus. Deus fez Paulo lembrar que o mais importante é a graça. Graça, salvação. Que nós recebemos a salvação, que é pela graça. Amém? Não é pelas obras. Amém. Nós temos que estar bem cientes disso. Porque aquilo que você faz não vai te salvar. Aquilo que você faz de bom, de maravilhoso, pela obra, isso vai te dar um prêmio, um galardão. Mas a sua salvação é pela graça. Foi gratuito por Jesus, lá naquela cruz. O sangue, você tem que receber como o único Senhor e Salvador. E agora tem a manutenção da salvação, não é mesmo? Qual que é a manutenção da salvação? Você viver esse evangelho. Você ter uma aliança com a igreja. Você fazer o que tem que ser feito. Né? E como eu disse, o céu começa aqui. O inferno também começa aqui. Então, se você quiser viver uma vida infernal aqui na terra, o inferno já começa aqui mesmo. Se você quiser viver uma vida maravilhosa, você começa aqui, começa a obedecer. Começa a clamar por Deus, começa a fazer a vontade. Começa a receber os não de Deus. Glorificando a Deus. Deus, amém. Glória a Deus por o seu não. Você vê que Deus vai te exaltar por isso. Amém? Amém. E o que não importa os sofrimentos dessa vida, quanto temos a graça de Deus. Olha o que fala lá em Atos, capítulo 14, versículo 22. Olha para você ver. Está assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os e permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele está falando aqui que não importa as tribulações que você vai passar aqui na terra. O que importa é que você vai entrar no reino de Deus. Você consegue glorificar Deus por isso?
Você fala assim, por mais que eu sofra nessa terra, o que me importa é eu entrar no reino de Deus. Então, aqui eu não sei, eu não leio os versículos antes para saber quem que falou, né, para quem direcionou essas palavras, mas foi para uma igreja. Foi para a igreja. Então não importa a tribulação, porque os discípulos, os apóstolos, todos eles sofreram muito, muito. É muita perseguição, muito sofrimento. Tanto é que só o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que tem o privilégio de ter morte natural. Morreu lá beirando seus 100 anos. Mas todos os outros teve morte, né? Morte, assassinato, decapitação, flecha, espada, e crucificação. Até o apóstolo Pedro foi crucificado, né? De cabeça para baixo ainda. Então você vê que o sofrimento, e eles não estavam nem aí com o sofrimento, porque eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. E eles queriam passar para as pessoas, mostrar para eles o Deus que eles, o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. E que não importa o que você vai passar. Você pode ter uma vida maravilhosa também aqui. Uma vida maravilhosa, pode ir para o céu, que maravilha. Olha Salomão, que brincadeira, né? O homem mais rico do mundo. Até hoje não tem ninguém mais rico que ele. Foi mais rico que ele. Está salvo, acho que está salvo, né? Eu creio que sim, né? Salomão. Mas que vida melhor que ele teve. E nós podemos ter também. Vai depender do quê? Da sua obediência. Depender do teu passado. Não sei o que você fez no passado. Né? Eu vejo pessoas chegando aí, que cometeu coisas horríveis no passado. Pô, tem um preço a pagar. Infelizmente. Mas paga o preço. Porque não importa. Não importa, como falou aqui, não importa o sofrimento. O que importa é o reino de Deus e a eternidade daqui para frente, né? Para você entrar no reino de Deus. Se já estamos salvos e vamos morar no céu, isso nada mais importa. A graça é o suficiente para nós, porque o poder de Deus é eficiente em nossa fraqueza. Enquanto o homem pensa ser forte, ele menospreza a cruz e a salvação. Então você tem que identificar, você tem que estar convicto da tua fraqueza, que você é uma pessoa fraca, que você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Um exemplo, você está cheio de leão para te devorar, mas você está acompanhado do gigante do teu lado. E os leões não podem chegar perto de você. Entendeu? É assim. Só que afasta do gigante. Ou o gigante afasta de você para ver o que acontece dos leões que vocês não te pegam. Arrebenta com você. É assim nas nossas vidas. Então você tem que ser. Mas para você manter esse gigante do teu lado, você tem que se reconhecer que você é fraco. Que você não tem condições, você não consegue, né, derrotar o inimigo. Porque a nossa fraqueza é onde Deus vem, nos protege, nos guarda. E até nós mesmos dá poder para nós expulsarmos o demônio. Porque quem é nosso inimigo? Os demônios. E nós, como cristãos, o que nós fazemos com os demônios? Nós humilhamos eles. Quantas vezes, né, a gente vai orar com a pessoa fica possessa? É um demônio que entra na pessoa e o demônio obedece todas as palavras. Por quê? Pelo nome de Jesus. Porque através de mim, o demônio me mata. Coitado de mim. Eu reconheço a minha fraqueza, que eu não sou nada. Mas o poder do nome de Jesus que está em mim. Aí é onde o demônio tem que se humilhar. Ele que se humilha diante de mim. Eu falo para ele, mão para trás, ele põe a mão para trás, ele joelha. Fala, ele fala. É assim. Olha, você vê. É assim. Mas por quê? Porque eu reconheço a minha fraqueza. Que eu não sou nada. Porque se eu me exaltar, aí aquele demônio me pega. Entendeu? Como é que funciona? E o evangelho é para os fracos, injustos e pecadores. E aí? Você reconhece que você é fraco? Que você é injusto? Que você é pecador? Então o evangelho é para você. Porque se você não reconhece que você é tudo isso, o evangelho não é para você. Amém? Aceitando a vontade de Deus. Paulo recebe a boa mente e vontade de Deus. Isto é cristianismo. É capacidade de sofrer por amor a Cristo. Aceitar o sofrimento para que a vontade de Deus seja feita. Então, ser cristão, aceitar a vontade de Deus. Amém? Não podemos orar, se seja feita a tua vontade,
a Deus e depois discordar das escolhas de Deus. Você ia fazer isso? Você falar para Deus, eu quero a tua vontade. E depois Deus manda fazer a vontade dele e você vai lá questionar. Mas como assim? Ah, isso eu não quero. Ah não, peraí, você não disse para Deus que é a vontade dele? A partir do momento que você falar isso para Deus, Deus vai fazer a vontade dele. Então você aceita, porque lá na frente você vai reconhecer o quanto foi maravilhoso a vontade de Deus. Porque no momento que você receber a vontade de Deus, talvez você não vai entender. Amém? As nossas fraquezas revelam o quanto somos dependentes do Senhor. E o quanto mais dependente de Deus, maior é a nossa fé. Amém? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Não está escrito assim, sem sabedoria é impossível agradar a Deus. Está escrito isso? Não, né? Está escrito sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, você não entra no reino de Deus. Então, precisa de fé. Se sua fé estiver pequena, peça a Deus. A palavra diz que peça a Deus para que Ele aumente a tua fé. Se a tua fé estiver menor que um grão de mostarda, Deus, me aumenta a minha fé. Peça, Deus vai aumentar. Porque você precisa de fé. Viver pela fé. Que você não precise de nada extraordinário para você crer. Assim como Tomé precisou de tocar em Jesus para ele crer. Que você não precisa fazer isso para você crer. Amém? Concluindo. Devemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita sem hipocrisia. Como disse Jó para a mulher dele, né? Aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não quereis aceitar? Assim como Jó, o homem mais rico do Oriente, poderoso, tinha tudo melhor, temente a Deus, de repente ele perdeu tudo, até a saúde dele ele perdeu. Aí a mulher dele começou a desprezar ele, falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morre, falou para ele. Aí ele diz, aceitamos o bem de Deus, agora não posso aceitar o mal? Porque quando ele estava na vida boa, tá tudo bem, né? Aí realmente ele perdeu tudo, ele não aceita mais? Não. Jó, íntegro, aceitou, Deus, é a tua vontade? Amém. Eis aqui. E eu te adoro da mesma forma. Então, Jó adorou a Deus do mesmo jeito. Ele está sofrendo sem saúde, perdeu tudo, perdeu os filhos, e continuou adorando ao Senhor. E você conseguiria passar por tudo isso? Passar e perder tudo? E continuar adorando a Deus? Caso você venha acontecer isso com você, que não venha acontecer com você em nome de Jesus, mas se venha acontecer, Deus vai te exaltar, te dar o dobro depois. Deus vai te dar o dobro. Né? É só adorar a Deus em qualquer situação que você estiver. Deus, a tua vontade. Teu espinho na minha carne, eu também tenho um espinho na minha carne. Mas Deus fala assim, não para mim, Deus, amém. Toda semana eu recebo o não de Deus. Toda semana eu recebo. Eu sempre estou falando para Deus, eu quero isso. Deus, não. Outra semana, Deus, isso. Não. Amém, Deus. A tua vontade seja feita. E lá na frente eu vou entender a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou ver da igreja, ficar de pé.